Então, depois dos últimos acontecimentos em Steven Universo, eu fiquei pensando bastante na Pérola e também na Diamante Branca. Porque nós vimos um passado em que a Pérola fez parte, mas que não necessariamente foi o passado dela. Em outras palavras, nós ainda não temos a história da origem da Pérola, como por exemplo, a história da origem da Garnet ou da Ametista. E sabe que também nós ainda não temos informações mais concretas da Diamante Branca, visto que nem sequer uma gema pertencente à Diamante Branca apareceu. Como vocês já devem ter visto no título, esse vídeo é para falar de uma teoria que eu pensei sobre a Pérola, que, na verdade, deve ter pertencido, ou pelo menos ter sido criada, pela Diamante Branca, e não pela Diamante Rosa. The diamonds are the gem matriarchs. Together, they make up the Great Diamond Authority that governs Homeworld and all the outlying colonies. Muito bem, vamos começar essa teoria comparando a pérola das Crystal Gems com as pérolas da Diamante Amarela e Azul tem. Como podemos observar, as gemas das pérolas ficam na mesma posição das gemas das suas diamantes, no tórax, enquanto a nossa pérola tem a gema na testa, não na barriga como a Diamante Rosa. E qual outra diamante tem a gema na testa? Sim, a primeira gema de todas, a Diamante Branca. The diamonds, unique in their flawlessness, sought to expand their perfection across the galaxy. Outra observação são as cores que as pérolas amarela e azul têm, que quase nada diferenciam das suas donas, tendo sempre o mesmo tom, uma é totalmente amarela, a outra é totalmente azul. Enquanto a nossa pérola, além de ter o corpo todo branco, apresenta sempre uma variedade de cor, e quase sempre possuindo as cores de todas as diamantes, rosa, azul, amarelo e branco. O que me faz pensar, será que as gemas da Diamante Branca, na verdade, são coloridas e não em tons de cinzas? E será que a Bismuth é uma gema criada pela Diamante Branca, visto que ela afirma não ser da Terra e ainda tem uma função importante de construção? Bem, essa teoria vai ter que ficar para um próximo vídeo. You know what? I think I'll give it a try. Um outro ponto são as personalidades das pérolas. A pérola amarela tem o mesmo ar snob e prepotente da sua criatura. E a pérola azul também se mostra bastante calma e mais dócil como a Diamante Azul. E apesar de não termos muitos dados sobre a Diamante Branca, no mural dela, na base lunar, ela é a única desenhada em uma total simetria, que seria uma alusão à perfeição, além de ser a diamante com o maior número de colônias e ser supostamente a primeira de todas. E quando eu penso nesses supostos dados, eu só consigo pensar que talvez ela seja uma gema bem perfeccionista e organizada. E quem mais é perfeccionista e organizada? I'm very good at compartmentalizing everything. Na verdade, a personalidade da pérola é bem diferente do que nos foi mostrado na Diamante Rosa. E se pararmos para pensar, as gemas criadas pela Rosa, como as Quartz, têm uma personalidade muito parecida com a sua diamante do que a pérola. I'm not the shortest anymore! Outro ponto para suportar essa teoria eu tirei do canal Slice Otaku. E eu só vou falar a parte que mais me interessou. Mas se você quiser ver o vídeo completo, o link estará na descrição. It doesn't have to make sense. It's entertainment. Então, ele aponta que a Diamante Rosa, com seu desejo de ter a sua própria colônia, fez com que a Diamante Branca desse uma das suas potenciais colônias para ela. E como a Diamante Rosa ainda estaria em um suposto treinamento, a Diamante Branca também teria dado a ela uma pérola. Uma pérola com qualidades para ensinar a Rosa o que deve ser feito. Uma pérola talvez bem parecida com a nossa pérola, com a capacidade de ensinar e disciplinar. Mas eu só acho que ela não esperava que a pérola teria se apaixonado pela Rosa e esquecido de todo o resto. I was your mother's sole confidant. For the words she could share with no one else, I was there to listen. O elemento que ele fala é a falta da pérola no sonho da Estivone no episódio Jungle Moon, visto que esse período se passa antes da Rosa ter a sua própria colônia e por isso não teria ainda recebido a pérola da Diamante Branca. Mas eu não sei até onde esse ponto se encaixa, visto que a própria Diamante Amarela está sem a sua própria pérola. Then why don't you act like it, Pink? Ok, agora eu gostaria de separar alguns diálogos, começando com o episódio A Espada de Rose, no diálogo em que a pérola tem um holograma de Rose, que já sabemos ser a Diamante Rosa. Nesse diálogo, eu percebi que é como se a Rose estivesse libertando a pérola, literalmente pedindo para ela voltar para casa. You don't have to do this with me. E talvez ela não esteja só sendo uma boa gema, por assim dizer. E sim, literalmente, dando a opção da pérola voltar para sua própria diamante. E quando a pérola se nega, a Rose percebe que a pérola realmente se tornou a pérola dela.
Why would I ever want to go home if you're here? My Pearl, you're wonderful. E agora, em um diálogo do último episódio lançado, Uma Rosa Pálida, no diálogo entre a Pérola e a Diamante Rosa, a Pérola enfatiza que o propósito dela não irá ter mais importância. E eu me pergunto, que propósito seria esse? Se ela é a Pérola da Diamante Rosa, o propósito dela não seria servi-la? E ficando na Terra, ela não continuaria servindo a Diamante Rosa? E por consequência, ainda servindo ao seu propósito? Your status, my purpose. None of it will matter anymore. Sem contar que a Diamante Rosa fala no final que ela quer ficar aqui na Terra com a Pérola. I want to live here with human beings. I want to live here with you. Bem, tirando o fato de eu achar isso uma puta chantagem emocional, se a Pérola fosse a Pérola dela, não eram para elas ficarem juntas independente do lugar? Na verdade, todo o diálogo desse episódio foi bastante suspeito, na minha opinião. We'll both finally be free. Bem, a Diamante Branca está cada vez mais aparecendo na série, e eu acho que ainda não ter a história de origem da Pérola, uma das personagens principais, pode ter uma correlação com isso. Justamente para que quando nos for contado a história de origem da Pérola, nós possamos saber um pouco mais sobre a Diamante Branca. Eu acho que ela não serviu a Diamante Branca propriamente dito, mas foi criada por ela. De qualquer forma, eu estou bem ansiosa para saber mais sobre a própria Diamante Branca e o que vai acontecer daqui pra frente. Também espero muito que a Pérola supere a Rose, porque o relacionamento delas não era nada saudável. It's over, isn't it? Why can't I move on? Bem, essa foi a minha teoria e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para mais vídeos desses. Eu sou Juliana e até!